Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos. Que a graça e a paz de nosso Salvador seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Que alegria e privilégio que nós temos de mais uma vez no dia de hoje nos apresentarmos a Deus e o adorarmos e apresentarmos a Ele um culto público, vivo, santo e agradável a Ele. Leitura em Tito, capítulo de número 2, leitura dos versículos 11 a 14. Tito, capítulo de número 2, versículos 11 a 14, assim nos diz o texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda impiedade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém. Cantemos, queridos, com muita alegria, o hino de número 22 do Inário Novo Cântico, que ressalta que os céus proclamam a glória do nosso grande Deus e que nós podemos, diante de um Deus tão grandioso como esse, meditar na sua graça. Graça essa que não apenas nos convida, mas nos entrega e que nós podemos participar dessa graça de forma abundante. Cantemos o hino de número 22 do nosso cenário.
noite e dia dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino a palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso grande Deus. Façamos agora, queridos, uma oração de adoração, exaltando e bendizendo o nosso bondoso Redentor. Senhor Jesus, nós estamos aqui essa noite, ó Deus, para render a Ti toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Porque ainda que o Senhor, sendo Deus dos céus, da terra e de tudo que neles há, o Senhor habita em nós através da pessoa bendita do Espírito Santo. O Senhor compartilha a Tua graça de forma universal, democrática, e nos concede a benevolência de juntos nos apresentarmos diante de Ti, para adorarmos e para Te bendizermos. Senhor, toma a vida agora de todos os Teus filhos que estão juntos nesta noite e conduza-nos para que, ainda que seja uma adoração imperfeita, possa ser de todo o nosso coração. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, e já Te agradecemos. Amém. Queridos, para o momento de confissão, quero convidá-los para que abram na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Essa é a leitura que nos prepara para o nosso momento de confissão. Eu farei a leitura dos versículos 20 a 28 e logo em seguida nós teremos uma oração de confissão. Hebreus, capítulo de número 7, versículos 20 a 28, assim nos diz o texto. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo.
Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Ao olharmos para o texto de Hebreus, nós nos lembramos da história do Antigo Testamento que os sacerdotes precisavam se aproximar diante de Deus para primeiro pedirem perdão pelos próprios pecados e, subsequentemente, pedir perdão pelos pecados do povo. Hoje, com o advento de Cristo na terra, com a sua vinda, com a sua morte, com a sua ressurreição, nós já temos os nossos pecados perdoados de forma definitiva, cabal, total, completa. E o que precisamos fazer para receber esse perdão é simplesmente confiar no amor de nosso Deus que já foi demonstrado por nós ao entregar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Somos gratos, ó Deus, pelo perdão que o Senhor de graça, graciosamente, de forma benfazeja, entrega a todos nós, pelo simples fato de confiarmos no sacrifício de Cristo. Somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu em nosso lugar. O castigo que era para nós recebermos por conta dos nossos pecados, o Senhor de bom grado o recebeu e voluntariamente levou sobre si os nossos pecados. Que maravilhoso amor que o Senhor tem por nós. É por isso que nós te exaltamos, te bendizemos e reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser louvado. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e o nosso Salvador. Amém. Queridos, para o nosso momento de gratidão, quero convidá-los para que abram em Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 a 4. Esse é o momento, queridos, com o qual nós reconhecemos que todas as bênçãos, todas as dádivas, todas as graças, nós só recebemos porque o nosso Deus é um Deus generoso. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4, assim nos diz o texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cantemos, queridos, o hino de número 165, que nos lembra que estamos aguardando a manifestação de Cristo. Mas ainda, enquanto o aguardamos, Deus está cuidando de nós, ainda que muitas vezes passemos pela dor do sofrimento, ainda que muitas vezes passemos pela dor das tribulações. Cristo está cuidando e com a sua boa mão está distribuindo para nós graça sobre graça. Hino de número 165. Não desanimes, Deus provê.
Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Nos aprovaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti nos desalentos, nas provações. Deus velará por ti nas desventuras, nas tentações. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como é bom sabermos que temos um Deus que cuida de nós, que ainda que passemos por momentos de dificuldades, a sua mão está sobre a tua vida. Esse não é um grande motivo de nós sermos gratos a Ele? Nós vamos agora ter uma oração de gratidão e logo em seguida você já ouvirá uma canção. Prepare o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Somos gratos porque Tu cuida de nós. Somos gratos porque, ainda que muitas vezes os Teus filhos que estão nos ouvindo estão passando por momentos de dificuldade, mas nós Te agradecemos porque o Senhor não nos abandonou. Nós não estamos à nossa própria sorte. Não estamos aguardando o resultado, a obra do acaso, mas estamos confiantes na Tua graça. E é por isso que nós bendizemos a Ti, é por isso que nós Te adoramos, e é por isso que o nosso coração nesta noite está cheio de gratidão. Receba, Senhor, o nosso coração grato a Ti, certos de que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são
todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Queridos irmãos e amigos, na semana passada nós iniciamos uma mensagem baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 20, dos versículos 1 até o versículo 16. Caso você não tenha assistido, eu recomendo fortemente que você retorne às nossas redes sociais e você assista, porque a mensagem foi dividida em duas partes. Nós iniciamos a primeira parte na semana passada e hoje nós vamos concluir esta mensagem, mas agora não. Agora eu peço que você acompanhe conosco mais uma vez a leitura do texto, porque nós caminharemos para o final da mensagem, e o final da mensagem, a segunda parte, que também é o final, é o cume, é o ápice, é o zênite, é o vértice do que o texto apresenta para nós. E quando nós vemos o texto, queridos, nós vemos que Jesus está fazendo aqui uma colocação acerca do reino de Deus. Nós já lemos o texto uma vez a semana passada e gostaria que nós façamos mais uma vez a leitura para que nós possamos relembrar quais foram as palavras de Jesus nessa parábola, tendo em vista que nós estamos fazendo uma série de exposições e até o final do ano provavelmente continuaremos sobre as parábolas de Jesus. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 20, versículo 1, palavras do Senhor Jesus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e disse-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário?
Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, dá glória ao teu nome, ó Deus. Exalta a Jesus Cristo por intermédio do texto. Fala com teu povo nesta manhã, fala com o pregador também, ó Deus. Nós carecemos conhecer dia após dia da tua infinita graça. Graça essa que é democratizada com todos aqueles que de bom grado a recebem. Conduza-nos, ó Deus, e que o teu Espírito vá ao encontro do coração dos teus filhos, soprando não apenas nos seus ouvidos, e não apenas na sua mente, mas também no mais profundo do coração deles. Que nós possamos encerrar esta noite tendo aprendido sobre a graça, mudados pela graça, moldados pela graça, satisfeitos pela graça, abundantes da tua graça. E que possamos também compartilhar uns com os outros da tua graça. Amém. Queridos, o texto bíblico traz para nós o proprietário de uma plantação de videiras e nessa plantação existiam aqueles empregados que eram fixos, que trabalhavam nessa vinha. No entanto, em um determinado dia, o senhor dessa vinha resolve sair logo cedo para contratar mais trabalhadores, homens que estivessem ociosos e dispostos a trabalhar colhendo uvas para esse empregador. Naquela época, os empregados eles eram contratados nas praças, aqueles que estivessem ociosos se dirigiriam até a praça pública, até uma praça pública, ficavam lá aguardando uma oferta de emprego que certamente seria recebida de muito bom grado pelos trabalhadores que lá estivessem aguardando uma oferta, uma vez que, inclusive, as relações de trabalho eram substancialmente diferentes das relações que nós temos hoje para as relações daquela época. E o texto nos diz que, embora o proprietário daquela vinha tivesse um administrador, tivesse um capataz, tivesse alguém que gerenciasse os seus negócios, ele próprio vai até a praça a regimentar pessoas para que pudessem trabalhar nessa vinha. E ele vai pessoalmente ao encontro daqueles que estivessem desejosos, ansiosos, esperançosos no intuito de arrumar algum trabalho. E o texto nos diz também que alguns foram contratados bem cedinho, ainda ao alvorecer, outros foram contratados um pouco antes do almoço, alguns contratados logo após o almoço, ao finalzinho da tarde, e por último, alguns foram contratados já quando o sol estava quase se pondo, de modo que o texto nos diz que provavelmente trabalharam 1 hora ou talvez um pouco mais. E quando eles foram receber ao final daquela jornada de trabalho, o texto nos diz que o dono daquela vinha chama o seu capataz, aquele que administrava a vinha, e fala com eles o seguinte: olha, paga a todos os empregados. E todos aqueles empregados eles foram recebendo, só que os últimos começaram a receber primeiro e receberam 1 denário cada um. Então aqueles que foram contratados primeiro, mas que receberam por último, eles começaram a pensar o seguinte: bom,
se os nossos colegas que foram contratados depois, eles receberam o equivalente a um dia de trabalho, ainda que tivessem trabalhado 1 hora ou talvez até um pouco mais, certamente nós que estamos trabalhando o dia todo, debaixo desse sol, nós receberemos pelo menos o dobro do pagamento. No entanto, o texto nos diz que não foi isso que aconteceu. Aquele patrão, quando ele chama aqueles empregados que foram contratados no início da manhã, quando o sol estava nascendo, ele paga a todos de forma igualitária. Ele não faz distinção. E é por isso que, e isso é dito para nós no versículo 9, vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário, e ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Evidente que aqueles que trabalharam menos ficaram felizes, porque eles trabalharam pouco e ganharam o valor de uma jornada completa de trabalho. Por outro lado, aqueles que começaram cedo começaram a murmurar, iniciaram um murmúrio, uma reclamação, e isso está relatado para nós no versículo 11. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. E quando nós lemos o texto, em um primeiro momento nós até temos a sensação que aquele empregador foi realmente injusto. Nós podemos até pensar em uma leitura superficial e falar assim: olha, realmente aqueles que iniciaram o trabalho deveriam receber mais. E detalhes, na verdade, do texto, numa leitura superficial, nos passam despercebidos, uma vez que nós não nos damos conta das nuances de que o texto traz para nós, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Como, por exemplo, o fato de que os trabalhadores que foram contratados por último, aqueles, por exemplo, da hora 10ª, que era já no finalzinho da tarde, eles evidentemente estavam com um gás maior, eles estavam menos cansados, e o fato deles estarem menos cansados certamente contribuiria para que a colheita naquele momento superasse aqueles que já estavam trabalhando no decorrer daquele dia. Naquela hora, uma outra questão é que os frutos que eles colhessem, as uvas que eles colhessem, certamente faria uma quantidade maior, seria uma colheita maior do que aqueles que estavam trabalhando desde cedo, que já estavam cansados, afadigados, com o sol do dia batendo na muleira deles o dia todo. Certamente eles não, como eles estavam muito agradecidos porque já estavam no final da tarde e não tinham conseguido nem qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de emprego, eles se desdobrariam para que o dono daquela vinha não tivesse um prejuízo financeiro, porque se eles foram contratados na última hora, certamente a quantidade de uvas que ainda tinham que ser colhidas, certamente não eram poucas, e também um outro motivo é que eles se desdobrariam, porque eles queriam, aos olhos daquele proprietário, serem vistos de uma forma diferenciada, para que futuramente, quem sabe, afinal de contas, os empregadores daquela época, eles eram conhecidos, os fazendeiros, eles eram conhecidos porque eles eram donos de fazendas e eles eram vistos pelas outras pessoas como aqueles que eram os ricos, que poderiam contratar, e aqueles trabalhadores se desdobrariam também para que em uma outra oportunidade fossem contratados. Eles se empenhariam ao máximo para que aquele fazendeiro não tivesse prejuízo em sua colheita, uma vez que as uvas, caso fossem, se aquele dia, por exemplo, fosse uma sexta-feira e não pudesse trabalhar no sábado, aquelas uvas não ficassem expostas muito tempo, não ficassem muito doces e com isso não passassem o ponto da colheita.
Mas é importante nós não tirarmos os olhos de que nessa parábola a intenção de Jesus não é falar sobre uma relação de trabalho. A intenção de Jesus não é falar sobre direitos trabalhistas. A intenção de Jesus não é falar de termos econômicos ou financeiros, mas a intenção de Jesus, ele deixa muito claro aqui no início, no versículo 1, quando ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que, aliás, Jesus estava ainda querendo falar de uma forma muito dura, não apenas aos judeus, mas a nós também, é que muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós erramos por não reconhecermos a nossa total dependência de Deus. Nós, quando estamos aguardando as coisas das mãos de Deus, nós muitas vezes nos esquecemos que a nossa dependência é exclusivamente dele. É por isso que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse de Deus. Aliás, você e eu aqui precisamos entender duas questões muito importantes. A primeira é essa: nós precisamos entender e reconhecer que nós temos uma dependência absoluta da graça de Deus. E uma segunda lição que nós aprendemos é que nós não devemos ter ciúmes das dádivas, das graças, das bênçãos que Deus concede a outras pessoas. E vejam aqui como proprietário, nos versículos 13 a 15, quando aqueles trabalhadores começam a reclamar, começam a murmurar, começam a dizer de uma forma injusta que aquele proprietário da vinha, que aquele proprietário, de uma forma indireta, ele diz que ele está sendo injusto. Vejam o que diz os versículos 13 e 15. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? A resposta dele ao ser acusado de injusto, ainda que de uma forma indireta, a resposta dele não é como muitos fariam, mais ou menos assim: quem você pensa que é, me chamando de injusto? Você sabe quem eu sou. Miserável, eu te dei um trabalho e você ainda assim está reclamando do que eu te paguei. Seu mal agradecido. Não. Ele não se volta aos empregados dessa forma. Mas vejam como o texto diz que ele se volta aos empregados dizendo: amigo. Amigo. O empregador aqui, ele não se mostra ofendido, ainda que a resposta foi para o grupo, mas ele se dirige a um deles e o chama de amigo. Não dá uma resposta ríspida, não dá uma resposta atravessada, não olha para eles de rabo de olho, não olha para eles de cima para baixo, mas se volta para eles e diz: amigo. A constatação é evidente que foi de reprovação. Ele disse em um tom amigável, mas ele reprovou aquela conduta dos queixosos. E quando respondeu a eles, o fazendeiro mostra, apresenta, explica
dá de forma detalhada a situação, o quadro do que estava sendo apresentado naquele momento. Ele diz o seguinte: amigo, eu não te faço injustiça. Eu não estou sendo injusto com vocês. Eu não estou defraudando vocês. Vocês não combinaram comigo 1 denário? E é isso que o versículo 2 nos diz, porque olha só, Jesus diz, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. E aquele empregador, ele simplesmente fez aquilo que se comprometeu com aqueles trabalhadores. Ele se comprometeu de pagar 1 denário e o contrato verbal foi estritamente cumprido. Ainda que aqueles trabalhadores fossem reclamar o seu direito na justiça, ainda que fosse contratar os serviços do Dr. Carlos Eduardo Rodrigues, que é um exímio advogado de nossa igreja, certamente ainda assim eles não ganhariam a causa, porque o contrato foi cumprido na sua íntegra. O trabalhador recebeu 1 denário e aquela reclamação ou uma futura reclamação trabalhista certamente não prosperaria porque as evidências eram totalmente contrárias a eles. O que foi combinado foi cumprido. Mas o empregador, eu quero que você preste atenção aqui no empregador. Ele não discute, ele não se explica, ele não se justifica, mas ele simplesmente faz aqui a pergunta que o trabalhador terá que responder afirmativamente. Primeira parte do versículo 15. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Em outras palavras, aquele empregador está dizendo assim: eu não estou te defraudando, nem a você, nem aos companheiros que foram contratados inicialmente. Eu não estou trazendo qualquer tipo de prejuízo para vocês. Eu não estou auferindo lucro em cima de vocês, porque eu paguei conforme foi combinado, e muito menos eu estou enganando qualquer um de vocês, porque eu estou cumprindo o que foi entabulado entre as partes. Mas sabem de uma coisa? Na verdade, quando nós olhamos o que o texto está querendo dizer e o que Jesus está querendo narrar para nós aqui, é que toda essa situação, toda essa reclamação, ela não passa de um disfarce para a inveja e para a avareza daqueles trabalhadores que estavam reclamando da generosidade do fazendeiro. Se tem alguém aqui que poderia pagar a menos, seria o fazendeiro, afinal de contas seria melhor para ele. Ele pagaria percentual àqueles que entraram por último, porque afinal de contas, a quantia que eles deveriam receber seria uma quantia parcial. Mas vejam o que ele diz aqui, quando ele diz, o que ele relata aqui no versículo versículo 6. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. E ele disse: ide também vós para a vinha. Diferente dos anteriores, os quais ele fala que pagariam 1 denário, e dos outros que ele fala o seguinte, no finalzinho do versículo 4, ide vós para a vinha e pagarei o que for justo. A esses últimos ele simplesmente fala: ide para a vinha. E quando nós lemos a segunda parte do versículo 15, nós vemos que o fazendeiro vira para eles e dá um checkmate. Quando ele fala: ou são maus os teus olhos,
porque eu sou bom. Ou você não vê que eu sou bom e eu estou sendo generoso para os seus colegas de trabalho. Eu não estou defraudando vocês. Eu não estou defraudando vocês, mas eu estou sendo generoso. Eu estou sendo bondoso. Certamente essa última pergunta, finalzinho do versículo 15, coloca em evidência a falsidade, o egoísmo, a avareza daqueles empregados que parece que ficaram desapontados por terem sido beneficiados os outros que entraram depois. Mas enquanto esses empregados, ao reclamar, demonstram avareza, demonstram inveja, o senhor daquela vinha demonstra gentileza, demonstra bondade, demonstra graça. E ainda que eles permanecessem cegos à bondade daquele fazendeiro, a máscara deles cai. E a máscara é totalmente arrancada com a pergunta: os teus olhos são maus, porque eu sou bom. Quem certa vez disse que só existia um bom e que esse era Deus? Foi o próprio Jesus. Aliás, nesse mesmo evangelho, se você voltar uma página da tua Bíblia, ou algumas pode ser até mesmo na mesma página, quando Jesus está lá no capítulo 19, versículos 17 e 18, e Jesus disse assim a um mestre da lei. Respondeu-lhe Jesus, na verdade esse mestre da lei estava querendo bajular Jesus, né? E aí Jesus, como não era bobo nem nada, disse assim: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Bom só existe um. Nos outros evangelhos sinóticos, a pergunta é feita de uma forma diferente. Ele diz assim: por que me chamas bom? Então, quando Jesus está falando que somente um bom é Deus, e ninguém é bom senão um, que é Deus, e aí Jesus aqui está falando que este empregador, ele era um empregador bom, generoso, gracioso. Quando Jesus está falando nessa parábola, aí nós retomamos o que nós falamos no início, porque o reino dos céus é semelhante a uma vinha, então fica evidente, fica claro, fica nítido para nós que este Senhor da vinha é o próprio Deus, que é bondoso, que é generoso, que é gracioso e que entrega a cada um as suas graças, as suas dádivas, as suas generosidades, conforme Ele bem quer. É por isso que aqui nós ficamos numa dúvida no seguinte: ou Jesus estava se contradizendo, ou essa parábola é exatamente aquilo que ele diz que é. Versículo 1: o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Quando nós olhamos o contexto e entendemos o que Jesus está querendo dizer para nós nas entrelinhas, fica evidente para nós que por trás de todo um arcabouço teológico, Jesus aqui estava fazendo referência a Deus, e porque Deus é tão bom, nós sabemos que o princípio da graça sempre triunfa. O princípio da graça de Deus sobre a tua vida. Se eu dissesse para você o seguinte: olha, quem trabalha mais deve receber mais, isso provavelmente não soaria estranho para você. Para nós aqui, se nós falássemos aquele que trabalha mais deve receber mais, e inclusive é por isso que nós temos a questão aqui no Brasil das horas extras,
exatamente por conta dessa situação. Aquele que trabalha mais deve receber mais, mas no reino de Deus, as pessoas não são julgadas pelos princípios do mérito, pelos princípios da capacidade. No reino de Deus, os méritos, as capacidades, os dotes, a meritocracia é colocada de lado para que a graça de Deus prevaleça nas nossas vidas. Em nossa relação com Deus, Deus não está interessado em ter uma relação conosco porque Ele sabe que vai oferir algum lucro conosco. O que você pode dar para Deus, além de uma vida dedicada a Ele? Além de viver a vida que Ele viveu uma vez que Ele morreu a nossa morte e hoje nós podemos viver a sua vida. O que nós podemos oferecer a Deus é apenas a nossa vida. Deus não está interessado em uma relação financeira com você. Deus não está interessado com você em uma relação de toma lá, dá cá, faça isso que eu te dou aquilo. Deus não tem nada para receber de nós, como eu disse, a não ser as nossas vidas, mas Ele é um Deus que se entrega a nós graciosamente, bondosamente, generosamente. E Ele não é aquele Deus que pensa assim, uma boa ação do meu filho merece uma recompensa, porque Deus se relaciona conosco através da sua graça, e Ele se entrega incondicionalmente a mim e a você. É por isso que Deus habita dentro de nós. Isso é graça. John Stott, certa vez, disse o seguinte: graça é Deus amando, é Deus se humilhando em favor de nós, graça é Deus vindo ao nosso encontro para nos resgatar, graça é Deus se entregando generosamente através da pessoa de Jesus Cristo e por intermédio dele. Agostinho, centenas de anos antes, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, centenas de anos antes, ele disse: quão maravilhoso é um Deus que nos dá Deus. Essa parábola, queridos, ela nos ensina que um homem chega diante de Deus, quando o homem chega de coração aberto diante de Deus, ele não recebe uma porção cuidadosamente calculada, medida, da graça divina, mas medida de uma forma que, de uma distribuição, uns fiquem com mais, outros fiquem com menos, aquele lá merece um pouquinho mais, aí ele vai receber um pouco mais. Mas esse texto nos apresenta que Deus entrega-se e se entrega a nós de uma forma deliberada, e Ele concede a nós livremente, abundantemente, as dádivas do perdão, as dádivas da paz, as dádivas da segurança, as dádivas da misericórdia, as dádivas do amor. Quando Deus se entrega a nós, Ele se entrega de uma forma incondicional, plena, total, completa, inarredável. Uma vez que Ele se entrega a você, Ele não tem mais como se tomar de volta. Uma vez que você recebe Ele e Ele se entrega a você, você passa a ser um com Ele. É por isso que Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, quando ele escreve sua carta aos Gálatas. É por isso que Lucas, no seu Evangelho, ele diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. E, infelizmente, muitas vezes essa passagem em algumas igrejas ela é vinculada à questão financeira, para que você dê
para Deus o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo, e com isso, consequentemente, Deus te dê algo de volta. Mas as igrejas, quando fazem alusão a essa perícope e remetem a ela a questão do dinheiro, elas não estão olhando o contexto, e o contexto imediatamente anterior, quando Jesus está falando acerca do amor ao próximo. Quando você dá amor ao teu próximo, você também recebe de volta. Mas não apenas o amor, quando você concede misericórdia, quando você concede paz, quando você concede perdão ao teu próximo, você também de uma forma generosa recebe de volta. Mas, infelizmente, essa parábola, ela nunca será aceita por aqueles homens que querem impor regras à salvação divina. Infelizmente, essa parábola jamais será aceita por aqueles que querem que o reino dos céus tenha burocracia, tenha meritocracia. Você mereça o reino dos céus para chegar até ele. E por isso muitos não olham para essa parábola como a parábola da graça divina que é entregue democraticamente a todos os homens, mas colocam impedimentos, inventam obstáculos, inventam entraves. Esses homens que não recebem essa parábola inventam bloqueios, inventam barreiras para colocar entre os homens e Deus, para o acesso de Deus a nós e de nós a Ele. E se esquecem, ou fingem que esquecem, que o véu, com a morte de Cristo Jesus, o véu que fazia a separação entre nós e o Santo dos Santos, ele foi rasgado e hoje nós temos pleno acesso ao nosso bondoso e gracioso Deus. As barreiras foram removidas, os obstáculos foram removidos, os impedimentos foram removidos e nós podemos desfrutar dessa bondosa, maravilhosa e graciosa, e podemos inclusive ser redundantes, e graciosa graça. Porque essa graça, a graça que nos é apresentada aqui no texto, e que aqueles trabalhadores não entenderam, mas que bondosamente, generosamente, ainda que sendo chamado de injusto, ele se vira e diz assim: amigo, e explica que a graça de Deus, ela é livre, ela é desimpedida, ela é aberta, ela é democratizada e principalmente ela é gratuita. Não se cobra nada pela graça de Deus a todos aqueles que vão a Ele exclusivamente pela fé. Outra frase de John Stott sobre esse ponto que certa vez ele disse é que a única função da fé é receber de graça o que a graça oferece. A função da fé é receber o que a graça oferece. Para receber a graça de Deus, você não precisa subir em altos montes, não precisa ser um batedor de carteira de igreja, não precisa dar o seu dinheiro, mas para você, e dentre tantos obstáculos que os homens impõem, mas para você receber a graça de Deus, você tem que exclusivamente recebê-la pela fé. E todos nós somos recipientes dessa graça. Como diz o salmista no Salmo de número 107,
versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma oração agora. Logo em seguida, desculpem, antes da oração, nós vamos ouvir uma canção. Logo em seguida, eu retorno, aí sim, com a oração, impetro a bênção, vocês ouvirão o pós-lúdio e eu retornarei após o pós-lúdio com alguns recados. Glória e louvor àquele que é soberano. Glória e louvor àquele que é poderoso. Glória e louvor àquele que vive e reina. Glória e louvor ao Rei dos Reis e Senhor. Glória e louvor àquele que é soberano. Glória e louvor àquele que é poderoso. Glória e louvor àquele que vive e reina. Glória e louvor ao Rei dos Reis e Senhor. Riqueza e santidade estão diante dele. Glória e majestade pertencem só a ele. Aquele que vive e reina. Glória e louvor ao Rei dos Reis e Senhor. Glória e louvor àquele que é soberano. Glória e louvor àquele que é poderoso. Glória e louvor àquele que vive e reina. Glória e louvor ao Rei dos Reis e Senhor. Riqueza e santidade estão diante dele. Glória e majestade pertencem só a ele. Aquele que vive e reina. Glória e louvor ao Rei dos Reis e Senhor. Glória e louvor ao Rei dos Reis e Senhor. Oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque se nós estamos aqui é porque Tu és um Deus bom, maravilhoso, cheio de graça, verdade, justiça, bondade, mansidão, misericórdia,
segurança em Ti, paz, amor e diversos outros atributos, ó Deus, que temos em Ti e que certamente por isso podemos confiar em Ti. Te agradecemos por mais esse culto, ó Deus, te agradecemos pela mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que o Senhor fixe essa mensagem não apenas em nossas mentes, mas nas tábuas do nosso coração também, ó Deus, e que possamos, dia após dia, lembrar dessa maravilhosa graça. Conduze-nos, ó Deus, em mais essa semana, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e as consolações e comunhões do seu Espírito Santo, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em Queridos irmãos, nós louvamos a Deus porque esse final de semana aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão foi um final de semana abençoadíssimo. Nós tivemos a nossa reunião de oração na quarta-feira, na sexta-feira tivemos a nossa oficina da palavra e da oração, sábado nós tivemos o nosso Limão Acadêmico de edição 02, já se prepare porque no mês que vem já está agendado e nós já combinamos com o nosso terceiro convidado para julho, é uma surpresa e o tema também é um tema muito importante para nós cristãos.
Tivemos hoje de manhã o nosso culto matutino, agora à noite o nosso culto vespertino, e quero te lembrar que na semana que vem nós celebraremos aqui presencialmente a ceia do Senhor, primeiro domingo, conforme decisão do nosso conselho. Nós abriremos a igreja de forma presencial para que os irmãos possam participar conosco. Você que quer participar, ainda tem poucas vagas, mas ainda temos para esse próximo domingo, que é a celebração da ceia. Envie sua mensagem para o nosso irmão presbítero Gerson, porque é ele que está fazendo a lista de presença. Eu peço que você corra, caso você queira participar, porque restam vagas, mas são poucas. E nós oraremos para que brevemente nós possamos retornar todos os cultos presenciais, que, aliás, o nosso conselho já decidiu, nós retomaremos de forma presencial todos os domingos vespertino, o culto vespertino a partir do mês de agosto. Então, o nosso conselho em reunião nessa semana já decidiu que a igreja reabrirá, evidentemente, mantendo-se ainda todos os padrões e as normas sanitárias, mas reabriremos todos os cultos vespertinos a partir do mês de agosto. Que Deus te abençoe, queridos, que vocês tenham uma semana debaixo da paz e dessa graça infinita do nosso bondoso Salvador. Amém.